Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Hematologia Clínica. Eu sou o professor Bruno Pontes de Araújo e hoje daremos continuidade com a nossa oitava aula da disciplina Hematologia. Na aula de hoje, nós iremos abordar sobre a introdução às neoplasias leucocitárias, que são as doenças neoplásicas geradas pelos leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos. Ao final dessa aula, os principais itens de objetivos da nossa aula serão identificar quais são as principais neoplasias leucocitárias. Então, já fazendo um spoiler, nós vamos ver o mundo das leucemias e dos linfomas, reconhecer os reordenamentos cromossômicos e genéticos das neoplasias leucocitárias, tendo uma base introdutória das principais alterações a nível mutagênico, a nível genético, que vão ser responsáveis pela síntese, pela gênese das neoplasias relacionadas com os leucócitos. Também descrever as classificações das leucemias e os critérios utilizados na sua classificação. Nós sabemos que os leucócitos, eles são células sanguíneas de defesa. Então, os nossos famosas células brancas, os glóbulos brancos, que vão ser divididos ali em 5 grandes grupos de células: os linfócitos, os basófilos, os eosinófilos, os neutrófilos e os monócitos. E nós vamos ter que eles serão produzidos na medula óssea e vão ser responsáveis pela defesa do nosso organismo, pelo combate a infecções bacterianas, virais, a processos parasitários, a infecções, a processos alérgicos, a células neoplásicas, a elementos, corpos estranhos. Então, eles são a nossa primeira linha de defesa da imunidade às defesas do nosso organismo. As neoplasias leucocitárias, elas vão ser doenças que prejudicam essa função de defesa, prejudicam a função imunológica. E já que tem influência sobre a medula óssea e podem prejudicar tanto a função leucocitária quanto a produção celular. Os cânceres, as neoplasias malignas leucocitárias, os glóbulos brancos, eles acometem uma incidência de 20 mil indivíduos no Brasil, segundo o INCA. E essa incidência é importante, o conhecimento dessas patologias, dessas neoplasias, para o diagnóstico adequado e precoce, diminuindo as injúrias causadas pela doença com um diagnóstico precoce, podendo melhorar o prognóstico, a sobrevida, o manejo, o adequado, prevenção de complicações dessas doenças. Então, a gente vai conhecer os sintomas relacionados a essas neoplasias e que auxiliam na identificação dos cânceres que atingem os leucócitos. E entenderá também como as neoplasias são classificadas e qual o papel dos genes no desenvolvimento dessas patologias. O termo neoplasia, nós sabemos que ele vem de uma proliferação celular desenfreada. Então, nós vamos ter que uma célula ou um grupo de células, eles sofrem alterações genéticas, alterações por eh, elementos externos hereditários adquiridos por múltiplos elementos mutagênicos, radiativos, fármacos, infecções, que vão alterar essas células e alterar o seu controle no ciclo celular, fazendo com que essas células elas consigam fazer uma proliferação celular desenfreada, principalmente na neoplasia maligna, porque a neoplasia em si ela pode ser benigna ou maligna. Quando nós falamos de câncer, aí é a neoplasia maligna, de forma a produzir as células de maneira anormal. Quando essa multiplicação inadequada, ela comete, então, os glóbulos brancos, a gente tem as neoplasias leucocitárias, as leucemias e os linfomas, principalmente. Então, uma vez que afetam o número e a função dos leucócitos, essas neoplasias fazem com que os indivíduos acometidos por essas doenças tenham as suas defesas diminuídas
Então, como nós temos que as nossas células de defesa, os nossos leucócitos, eles estão sendo atacados, tendo uma diminuição no seu número, então uma leucopenia e uma diminuição na sua função, nós vamos ter, consequentemente, que esse indivíduo vai estar exposto a maiores, a possibilidades de infecções, por exemplo, infecções até mesmo severas, porque ele pode não ter defesas leucocitárias diminuídas ou ausentes. Então, ele vai estar mais suscetível a essas infecções. Além disso, nós sabemos que podem acometer crianças ou adultos, a depender de qual neoplasia leucocitária estamos falando, nós vamos ver que algumas têm uma maior incidência nas crianças, como, por exemplo, a LLA, a leucemia linfóide aguda, é mais frequente nas crianças, e a LMA, leucemia mieloide aguda, mais frequente nos indivíduos adultos. Então, a incidência vai estar relacionada ao tipo de leucemia que nós estamos falando. Então, vamos começar falando delas, do grupo de doenças que são as leucemias. Então, os elementos componentes do sangue são produzidos lá na medula óssea, que está localizada na cavidade interna dos ossos longos. Então, a medula óssea, ela está dentro dos ossos longos. E estão dentro, a medula óssea, ela se compõe, né, se constitui pelas células tronco hematopoéticas, que são capazes de se diferenciar em células progenitoras. Então, dessas células tronco, nós vamos ter as células mieloides, que vai produzir toda a sua linhagem, a célula do megacariócito, que vai produzir as plaquetas, e as células linfóides, produzindo os linfócitos, e a eritroide, os eritrócitos. Então, nós vamos ter todos os precursores. Essas células precursoras, elas vão evoluindo funcionalmente e morfologicamente, e quando elas ficam maduras, são enviadas para a corrente sanguínea para a sua funcionalidade. Nós vamos ver na figura seguinte uma representação esquemática da diferenciação celular a partir do desenvolvimento das células progenitoras linfóides e mieloides, que dão origem aos elementos que compõem o sangue. As células na base inferior do fluxograma são as maduras, e as mais próximas, quanto maior proximidade à célula sucessória da célula tronco hematopoética, mais imatura e jovem é a célula. Então, aqui nós temos que a célula mais imatura, a mais precursora, é a célula tronco hematopoética, essa aqui de cima. Dessa célula tronco, a célula mãe precursora, nós podemos ter aqui uma primeira divisão em duas células progenitoras. Uma célula progenitora linfóide, que vai dar origem aos linfócitos, sejam os linfócitos B, células produtoras de anticorpos, os plasmócitos, os linfócitos T e as células NK. E o outro grupo de células progenitoras que vão vir das células tronco hematopoéticas vão ser as células progenitoras mieloides. Essas células progenitoras mieloide, elas vão dar origem ao mastócito, que é essa célula relacionada bastante com os processos alérgicos, com grânulos de histamina, que nós sabemos, dentre outras funções, aos reticulócitos, então nós vamos ter os eritrócitos, né, a linhagem eritroide, nós temos a linhagem megacariocítica, que vai dar origem com seus fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos, que nós vimos na aula passada, as plaquetas, e o mieloblasto, que vai dar origem aos leucócitos, o basófilo, o eosinófilo, o neutrófilo, o monócito. E aqui, então, nós vamos ter que as células, essas mais de baixo, são as mais maduras, e as mais de cima, conforme a gente vai subindo nessa linhagem de células precursoras, nós vamos ter células mais maduras. Mais imaduras, perdão. Então, nas leucemias, uma célula progenitora, então uma célula que vai dar origem a outras células filhas, diferenciadas, mais maduras, ela vai sofrer uma mutação genética que vai dar a tendência a tornar essa célula cancerígena. Uma vez mutada, essas células perdem a capacidade de se diferenciar e de se maturar, além de adquirir a habilidade de proliferar de maneira mais rápida.
Em decorrência disso, as células saudáveis da medula óssea vão sucessivamente sendo substituídas por células imaturas, não diferenciadas e cancerosas. E assim instala-se a doença leucêmica. Atendendo às necessidades diárias de renovação celular sanguínea, a medula óssea acaba por liberar essas células cancerígenas na corrente periférica, porque nós sabemos que nós temos a necessidade de liberar a demanda por essas células leucocitárias. Então, a medula óssea ela acaba liberando as células que ela tem ali disponíveis. Então, vai liberar as células cancerígenas na corrente periférica, na corrente sanguínea. Por não terem passado, então, pelo processo de amadurecimento, até o desenvolvimento de uma célula com uma correta funcionalidade, essas células elas são incapazes de gerar a sua função mesmo de uma célula leucocitária, de proteger o indivíduo de infecções, do combate a essas infecções. Então, elas são recolhidas pelo baço. Então, com a proliferação dessas células exacerbada, elas se acumulam na corrente sanguínea e demandam, então, um intenso sequestro pelo baço dessas células que não são funcionais. Então, vai gerando um sequestro esplênico e causando esplenomegalia. Por isso que as leucemias, muitas delas, produzem esplenomegalia, produzem um aumento do baço, porque essas células incapazes de gerar a sua função, mas que estão sendo liberadas pela medula óssea na circulação, elas vão sendo recolhidas e sequestradas pelo baço. Esse acúmulo de células também vai prejudicar a circulação sanguínea e a boa funcionalidade das células normais. Então, aqui nós podemos ter destruição ou diminuição da produção dos eritrócitos e das plaquetas, resultando em anemia e trombocitopenia concomitantes à proliferação leucêmica. Então, com a proliferação acelerada das células cancerígenas na medula óssea, as células imaturas, elas são rapidamente encaminhadas para a corrente sanguínea, como a gente falou, pela hipercelularidade da medula óssea. A medula óssea ela vai liberando células imaturas. Uma vez no sangue, essas células podem facilmente ser estimadas e identificadas no hemograma. Então, nós conseguimos ver lá no hemograma e quando a gente faz o esfregaço sanguíneo, nós conseguimos ver as células imaturas, que são os famosos blastos. Então, o blasto no sangue periférico é um sinal de alarme, um sinal que a gente olha ali e fala: esse paciente pode estar tendo uma leucemia. Então, em virtude disso, o hemograma é então um teste que a gente usa para confirmação. Quando realizado de rotina, pode indicar a instalação de uma leucemia antes do aparecimento dos sinais e sintomas. A anemia e a plaquetopenia são responsáveis pelos principais sinais e sintomas relacionados à leucemia, além da esplenomegalia. Então, a anemia, quando o paciente ele está com anemia, ele vai ter fadiga, cansaço, perda da vontade de fazer as coisas, às vezes hábito de pica, que a gente fala, que é querer comer gelo, terra, parede. Ele vai ter uma palidez cutâneo, mucosa. Então, sintomas característicos de uma síndrome anêmica. E a plaquetopenia estão podendo dar aparecimentos de púrpuras, petequias, sangramentos espontâneos, principalmente sangramentos mucosos, como da mucosa nasal, epistaxe, mucosa gengival, gengivorragia, associados então a essas alterações. Então, os principais sintomas vão ser devido a essa diminuição desses elementos no sangue, diminuição dos eritrócitos, então, de acordo com a anemia, e a diminuição das plaquetas vão dando esses sintomas. E também podemos ter sintomas devido à esplenomegalia. Esses sintomas eles podem aparecer de maneira súbita, abruptamente e apresentar um rápido agravamento do quadro, porque assim que o processo leucêmico ele é instalado, a doença vai progredir de maneira exponencial, vai sendo cada vez mais rápido a progressão aos sintomas. E a intensidade dos sintomas e a rapidez da evolução da doença estão relacionados com o tipo também da leucemia. Algumas têm uma evolução mais aguda e súbita e de maneira exponencial, outras têm uma evolução mais insidiosa, como nós vamos ver.
Mais de 12 tipos de leucemia já foram descritos, sendo que as principais representantes são a leucemia mieloide aguda, LMA, principalmente no indivíduo adulto, e a leucemia linfocítica aguda, LLA, principalmente na infância. Também vamos ter a leucemia mieloide crônica, a LMC, e a leucemia linfocítica crônica, LLC, representantes da fase crônica das leucemias. Nós sabemos que temos uma forte disseminação popular de que a leucemia são fruto de uma evolução de uma anemia intensa, que não é verdade. Às vezes, nós ouvimos muito que o paciente ele teve uma anemia muito profunda que quase virou uma leucemia. E isso não tem correlação. As anemias, elas estão relacionadas geralmente à deficiência nos glóbulos vermelhos e podem ocorrer por várias causas, mas nunca podem evoluir para uma neoplasia leucocitária, ok? Entretanto, pacientes com leucemias frequentemente têm anemias em consequência do tratamento quimioterápico, ou mesmo anemia por doença crônica, ou por agravamento do quadro leucêmico. Então, fiquem atentos com essa informação. As causas da leucemia, elas ainda não são bem estabelecidas. Nós temos fatores de risco conhecidos e mais bem definidos e a exposição a determinadas substâncias que já foram relacionadas com aumento comprovado do risco de leucemias. Então, por exemplo, uma muito característica e sempre mencionadas nos grupos de aulas relacionadas a leucemias são a exposição ao benzeno. Então, o benzeno, ele a gente vai encontrar o benzeno principalmente nos combustíveis. Então, relacionados com combustíveis, postos de gasolina, aí nós temos o benzeno. O benzeno, ele é comprovadamente fator de risco para a geração de leucemias. E a radiação ionizante, usada, por exemplo, na radioterapia, para tratamentos de outras neoplasias, elas estão ligadas ao desenvolvimento de leucemias agudas, bem como também temos como fatores de riscos importantes o tabagismo e a exposição a agrotóxicos. Sabes também que o risco de incidência é progressivo com a idade. Então, o avanço da idade aumenta o risco de leucemias. Diferente das leucemias, aqui nós vamos ver um outro grupo de doenças que são os linfomas. Os linfomas, eles são doenças neoplásicas que eles não se originam lá na medula óssea, se originam fora do ambiente da medula óssea. Eles se desenvolvem a partir de linfócitos maduros que adquirem capacidade de malignidade e vão se acumular nos linfonodos, que são estruturas também estacionárias de estação dos nossos linfócitos para defesa do nosso organismo. Então, ali temos vários linfonodos espalhados pelo nosso corpo, e os mais característicos que a gente vê são no nosso pescoço, onde às vezes nós temos uma infecção de garganta, alguma alteração que dá essas bolinhas aumentadas na nossa garganta, que nós conseguimos palpar muitas das vezes, que são as ínguas. Então, eles desenvolvem a partir de linfócitos maduros que adquirem malignidade e vão acumular nos linfonodos, criando tumores sólidos do sistema imune. A grande maioria tem origem nos linfócitos B. Com a proliferação desenfreada dos linfócitos malignos, há uma solicitação intensa de uma produção de novos linfócitos pela medula óssea, na tentativa de substituí-los por células normais. A medula óssea ela pode não conseguir atender essa demanda e liberar para a corrente sanguínea as formas linfocíticas imaturas, e assim pode desenvolver um processo leucêmico. Então, um linfoma ele pode ter a progressão de um linfoma para uma leucemia dado pelo agravamento do linfoma. Então, geralmente, o linfoma é um grupo de doença à parte, mas que dentro do curso da doença do linfoma, ele pode leucemizar. De acordo com a fase de agravamento da doença, ele pode progredir para uma leucemia, sim. E apesar de ser uma doença cancerígena de origem não esclarecida, é estabelecido que a exposição à radiação é um fator de risco, as substâncias químicas, algumas infecções virais estão relacionadas ao desenvolvimento de linfomas.
Pacientes infectados pelo vírus HTLV têm um risco de 2,5% acumulado de desenvolver neoplasia leucocitária. Os vírus causadores da AIDS, da hepatite C e o vírus Epstein-Barr também aumentam a chance de formação de linfomas. Os linfomas eles constituem o terceiro câncer mais comum da infância. O primeiro sinal que pode indicar a doença é o aparecimento de linfonodos inchados, conhecidos como ínguas. São as linfonodomegalias, as ínguas que a gente conhece. Surgem no pescoço, nas axilas, nas virilhas, atrás dos joelhos e pode estar acompanhado ou não de sintomas sistêmicos, como febre, fadiga, perda de peso, sudorese noturna, prurido também, coceira, que são alguns dos sintomas iniciais da doença. Muitas vezes ali na doença que a gente chama de doença de Hodgkin, que é um subgrupo dos linfomas que nós vamos ver mais à frente, nós podemos dividir, por exemplo, em sintomas B, com a presença ou ausência de sintomas B, que são esses sintomas: febre, perda de peso, sudorese noturna e prurido, ok? Então, o aumento dos linfonodos cervicais, aqui nós vemos no paciente portador de linfoma, essa massa de conglomerados linfonodais. Então, nem toda íngua é um linfoma. A maioria das ínguas, elas são por infecções, infecções de orofaringe, de garganta, infecções de pele e partes moles, por traumas. Quando relacionadas a infecções, elas vão ser mais dolorosas, elas tendem a diminuir de tamanho depois, diferente das ínguas provocadas pelo processo neoplásico, que vão ser indolores, que aumentam com o tempo de maneira insidiosa, ficam ali instaladas. E aqui nesse quadro, nós temos um resumo das principais diferenças entre as leucemias e os linfomas. Nós vamos ter aqui que das características de linhagem, células acometidas, local de origem e apresentação clínica da leucemia e do linfoma. Então, a linhagem da leucemia pode ser a linhagem linfóide, como nós vimos, a mieloide ou ambas. E no linfoma, a linhagem é a linfóide, também pode leucemizar no curso da doença. As células acometidas na leucemia pode ser qualquer tipo de leucócito. No linfoma, os linfócitos. O local de origem da leucemia é na medula óssea e no linfoma no sistema linfático. A apresentação clínica da leucemia, geralmente, são sinais e sintomas relacionados à mieloproliferação. E do linfoma, as massas cancerígenas nos linfonodos, geralmente, mas também podendo estar acompanhado ou não de sintomas sistêmicos, como febre, perda de peso, sudorese noturna, que é o aumento da transpiração, de suor à noite, prurido também. Aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a contribuição genética nas leucemias e nos linfomas. Nós sabemos que as leucemias e os linfomas são neoplasias de desordens de etiologia multifatorial. Nós não conseguimos dar uma causa, como as outras doenças que a gente estuda, a gente fala, tal coisa é a causa da doença, a etiologia. Não, aqui nós temos que múltiplos fatores vão estar se somando e potencializando para o desenvolvimento da neoplasia. Então, as neoplasias leucocitárias, elas parecem se desenvolver a partir de uma aquisição genética aleatória ou por uma alteração citogenética. Quando ocorrem distúrbios citogenéticos não balanceados, há amplificação ou redução da transcrição gênica. Assim, ocorrem modificações genéticas cromossômicas que podem ainda alterar a sequência transicional de genes que regulam a expressão cancerígena ou mesmo podem criar sequências codificantes. Os mecanismos, nós vamos ver, responsáveis por essas variações citogenéticas que desencadeiam os cânceres leucocitários são vários, nós vamos ver a representação de alguns deles. Então, nós podemos ter como mecanismo genético de contribuição para a gênese de leucemias e linfomas, uma delas são as mutações. Então, as mutações genéticas, elas podem ser pontuais em oncogenes, genes relacionados ao desenvolvimento de neoplasias, ou no gene relacionado à supressão do tumor.
o gene supressor de tumor, a conhecida proteína P53. Estão presentes em várias neoplasias sanguíneas malignas. Em mais de um terço das leucemias mieloides agudas, já foi observada uma inserção do gene nucleofosmina, por exemplo. Também podemos ter as deleções. Aqui nós temos a perda de um cromossomo inteiro ou parte dele, ou seja, uma deleção vai acarretar uma alteração maior da carga genética, do material genético, podendo perder até um cromossoma inteiro. Sabendo que nós temos os 46 cromossomos, né, os 23 pares, que nós perdemos um deles inteiro, com deleção de um gene supressor ou de um tumor, o gene expressor de tumor ou de um oncogene. A perda de mais de um cromossomo por deleção é observada frequentemente na leucemia linfocítica aguda, na LLA, que, se vocês lembram, é uma das que a gente falou que é mais frequente na infância, nas crianças, por exemplo. Também vamos poder ter a amplificação ou duplicação, a reprodução de partes do cromossomo ou do cromossomo inteiro. É o que ocorre na LLC, na leucemia linfocítica crônica. Aqui nós temos a trissomia do cromossomo 12. Também teremos as translocações, que são bastante frequentes nas neoplasias sanguíneas. As translocações estão relacionadas à malignização celular por dois mecanismos. Primeiro, a fusão de material de dois genes, formando um novo gene, por exemplo, o cromossomo Filadélfia, presente em 95% das leucemias mieloides crônicas. Então, a LMC, ela sempre vai ter, sempre não, 95%, mas a gente fala muito da LMC relacionada com o cromossomo Filadélfia, que é um cromossomo dado por translocação. É um novo cromossomo criado por translocação de duas partes de cromossomos diferentes, do cromossomo 9 e do 22. A gente fala que é uma translocação 9-22. Essa translocação vai estar presente em 95% dos pacientes portadores de leucemia mieloide crônica, que vai ser tão famosa essa translocação que tem um nome que é cromossomo Filadélfia. Também podemos ter translocação com expressão aumentada de um gene normal, por exemplo, nos linfomas de Burkitt, que é um linfoma associado bem maligno, também frequente nas crianças e adolescentes, que vai dar na região cervical. Outras alterações que nós podemos ter de contribuição genética nas leucemias e linfomas são as alterações epigenéticas. Esse termo ele está sendo cada vez mais falado, cada vez mais colocando em pauta as alterações que nós podemos ter na epigenética. Então, nas neoplasias, nós temos uma alteração, uma adulteração na expressão dos genes normais. E essas alterações, elas podem ser causadas, essas alterações, esses genes, elas podem ser causadas por danos na estrutura do gene ou por alteração no mecanismo da transcrição genética. Essas modificações na transcrição geralmente acontecem por metilação dos genes, gerando um produto gênico diferente do original, num processo chamado de epigenética. Então, aqui, geralmente, quando nós falamos de alteração epigenética, o principal mecanismo é metilação mesmo. Mas podemos ter outros grupos de agregados também, além do metila. Mas a modificação na transcrição, a maioria das vezes, é por metilação dos genes. E aí vai ser, então, gerar um produto gênico diferente do original, nesse processo de epigenética. Os mecanismos epigenéticos, eles podem ser mecanismos epigenéticos herdados da linhagem familiar ou mesmo adquiridos ao longo da vida. Já foram identificados padrões de sequências de DNA metilados na sequência da leucemia linfóide crônica, na LLC, e na leucemia linfóide aguda, na LLA. Tanto as leucemias quanto os linfomas costumam apresentar mais de uma alteração citogenética associada ao desenvolvimento de neoplasia. E nós vamos ver que algumas alterações relacionadas aos principais tipos de leucemia. Aqui nós temos, ai, perdão. Aqui nós vamos ter, então, as alterações genéticas envolvidas nos principais tipos de leucemia, as principais anormalidades genéticas de contribuição para a gênese dessas leucemias. Então, nós vimos que nós vamos dividir a leucemia, na leucemia, as principais, a leucemia linfocítica aguda,
nas crianças e a leucemia mieloide aguda nos adultos. E das crônicas, nós temos a LMC, leucemia mieloide crônica, do famoso cromossomo Filadélfia, e a LLC, leucemia linfocítica crônica. Então, a leucemia mieloide aguda, LMA, essa vai ter um grande espectro de subtipos. Nós vamos ver que quem estuda ela mesma são muitos tipos de subtipos diferentes. Elas se dividem em tipo M1, M2, M3, vários subtipos é, bem complexos e com muitas alterações possíveis. Aqui são apenas algumas das suas representações possíveis, como a translocação T821, então nós vamos ter do cromossomo 8 com 21, translocação T1517, do 15 com 17, a inserção de um nucleotídeo ou mutações. A LMC, leucemia mieloide crônica clássica, a normalidade 95% a quase todas vai ser relacionada com a translocação do cromossomo 922, a translocação T922. Se eu fosse gravar alguma, eu gravaria essa, porque essa é característica e todos que estudam leucemia, o que mais falam é da translocação 922, que é o cromossomo Filadélfia, que tem até, inclusive, alvo terapêutico. A leucemia linfocítica aguda, várias mutações. A leucemia linfocítica crônica, deleção do braço curto, 17P, né? Braço curto do cromossomo 17, e mutações também. Então, embora não tenham sido descritos genes relacionados à hereditariedade das neoplasias dos leucócitos, já foi observada uma tendência de uma herança familiar nas leucemias mieloides agudas, nos linfomas e nas leucemias linfocíticas crônicas. Então, quanto à associação das neoplasias leucocitárias e doenças genéticas, é bem estabelecido que a incidência de leucemia ela é aumentada nos indivíduos com síndrome de Down, até 30 vezes maior do que a população sem a trissomia. Outras síndromes que é observado aumento da incidência, mesmo que não tão expoente como a síndrome de Down, são a síndrome de Bloom, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Wiskott-Aldrich, além da anemia de Fanconi e a neurofibromatose. Desde a constatação, então, de que os linfomas e as leucemias são neoplasias leucocitárias de etiologia diferente, foram estabelecidos diferentes sistemas de classificação distintos para cada um dos cânceres. Então, sistemas de classificação das leucemias e sistemas de classificação dos linfomas. E nós vamos ver alguns deles agora. Então, das leucemias, a classificação segue dois critérios básicos. O primeiro é contar o tipo de célula que é afetada. Então, se a célula que foge dos mecanismos de reparo do DNA e que está se proliferando é a progenitora mieloide, nós vamos ter a leucemia mieloide. Já quando a linhagem que esteja se multiplicando é da linhagem linfóide, nós vamos ter a leucemia linfóide ou linfocítica. Então, aqui nós já classificamos em leucemia mieloide, quando é da linhagem mieloide, ou a progenitora, ou leucemia linfocítica ou linfóide, quando a progenitora tem linhagem linfóide. A segunda classificação diz respeito ao grau de maturação celular. Então, o primeiro estágio de maturação é a forma de blasto, seja na linfocítica ou na mielocítica. Se a leucemia instalada não permite que tenha diferenciação morfológica além dessa célula, temos apenas a liberação de blasto da linhagem afetada para a corrente sanguínea, então vai ser uma leucemia aguda. Então, a leucemia aguda, nós não temos uma diferenciação morfológica além dessa célula. Nós temos a liberação dos blastos na corrente sanguínea, então a leucemia aguda. Quando nós já temos a evolução celular após a forma do blasto, essa forma mais imatura, com liberação de blastos e de células em diversos graus de maturação para o sangue periférico, aí nós já temos uma cronicidade. A leucemia é classificada como crônica. Então, basicamente, os blastos apenas, leucemia aguda, e os blastos com graus de diferenciação da maturação, leucemia crônica. Essas informações são obtidas por meio do hemograma ou da avaliação morfológica da celularidade da medula óssea. Além da morfologia celular, as leucemias agudas e crônicas são distintas pela sua progressão, sendo os processos crônicos de desenvolvimento mais lentos e os agudos mais agressivos. Então, considerando os dois critérios de categorização, as principais leucemias são a da linhagem mieloide, a leucemia mieloide aguda, LMA, e a leucemia mieloide crônica, LMC. Lembrando que a LMC
é a do cromossomo Filadélfia, da translocação 922. E a LMA é a neoplasia leucocitária mais comum nos adultos. A LMC também acomete os adultos, mas tem desenvolvimento mais lento. Da linhagem linfóide, a LLA, leucemia linfóide aguda, e a LLC, leucemia linfóide crônica. A LLA é muito comum nas crianças, como nós viemos mencionando, e seu desenvolvimento está ligado à exposição pré-natal a raio-x. Mas não necessariamente, tá, gente? Desenvolve-se rapidamente e agressivamente, já a LLC tem maior incidência em adultos homens próximos à quinta década da vida. Raramente acomete crianças e é de progressão lenta. Ademais, pode ocorrer o desenvolvimento de sublinhagens dentro dessas classificações que determinam subtipos derivados e menos frequentes. Já a classificação agora dos linfomas, nós já vimos a das leucemias, a principal classificação dos linfomas vai ser dividindo os linfomas em dois grandes grupos, linfoma Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Os linfoma Hodgkin, eles têm a presença de uma célula, que é a célula de Reed-Steinberg, RS. Essa célula tem uma aparência gigante, são bi ou multinucleadas e surgem geralmente da fusão de linfócitos B mutados. São responsáveis por até 2% da massa tumoral dos linfomas. Essa característica está presente nos linfomas Hodgkin. Os demais linfomas que não têm células de Reed-Steinberg são os linfomas não Hodgkin. A partir da divisão entre esses dois grupos, os linfomas são ainda subclassificados pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, considerando informações morfológicas, considerando informações clínicas e considerando informações imunológicas. Os linfomas de Hodgkin, eles são subdivididos em linfomas com predominância linfocitária nodular ou linfomas de apresentação clássica. Os linfomas do tipo não Hodgkin, eles também sofrem subdivisão. É uma subdivisão mais complexa e um pouco mais variada. De acordo com o seu comportamento, eles são classificados como linfomas indolentes ou linfomas agressivos. Dentro desses grupos, nós temos mais de 20 subtipos de linfomas caracterizados. Eles são mais heterogêneos do que os linfomas Hodgkin, que é uma doença específica. Os linfomas indolentes, como a própria designação sugere, não são dolorosos, crescem progressivamente, prognósticos de sobrevida de vários anos, mesmo sem tratamento. Já os linfomas não Hodgkin, agressivos, eles têm uma evolução progressiva, podem levar o paciente a óbito em semanas, se não houver intervenção terapêutica rápida. E nós vamos ver as principais diferenças no próximo quadro entre os linfomas do tipo Hodgkin e os linfomas do subtipo não Hodgkin. Nós vamos ver o linfoma Hodgkin como uma doença mais homogênea e o linfoma não Hodgkin como uma doença mais heterogênea. Aqui nós temos as diferenças principais entre os linfomas do tipo Hodgkin e os linfomas do tipo não Hodgkin. As características celular, classificação primária, a incidência, o acometimento linfático, o prognóstico de sobrevida em 5 anos e a epidemiologia. Aqui, os linfomas Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. O linfoma Hodgkin, ele, grave isso principalmente, é aquele linfoma que tem as células de Reed-Steinberg. O linfoma que tem células de Reed-Steinberg é linfoma Hodgkin. O que não tem, todos os outros são linfoma não Hodgkin. Então, o linfoma Hodgkin tem, com relação à característica da célula celular, a presença das células de Reed-Steinberg. Já o linfoma não Hodgkin são células neoplásicas que conservam algumas características normais. A classificação primária, os linfomas de Hodgkin, geralmente, eles têm predominância linfocitária nodular ou apresentação clássica, e os não Hodgkin, indolentes ou agressivos, como a gente viu. A incidência, os linfomas Hodgkin são 10% de todos os casos de linfoma e os não Hodgkin, 4% de todos os cânceres diagnosticados anualmente. Então, são importantes. O acometimento linfático, surgimento nos gânglios da parte superior do corpo, pescoço, tórax e axilas, o Hodgkin, e o não Hodgkin, qualquer gânglio linfático com manifestações extranodais. O prognóstico sobre vida em anos é muito melhor no Hodgkin, 90 a 95%, e o não Hodgkin, 71%. A epidemiologia é mais frequente em homens menores que 45 anos, o Hodgkin, e maior que 60 anos, o não Hodgkin. As taxas de sobrevidas elas podem variar por diferentes tipos e diferentes estágios do linfoma, dentro do mesmo tipo, dos diferentes estágios que cada um pode ter. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Obrigado e qualquer dúvida, estamos à disposição.